Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde para vocês. Iniciando mais uma mensagem ao vivo. Paz do Senhor Jesus. Nós conhecemos bem a história de Jó. É um daqueles episódios bíblicos que eu acho que todo mundo tem conhecimento. Não há muita dificuldade de entender essa história, de entender, talvez de entender não, mas de conhecê-la. Conhecemos. E muitas pessoas não são nem sequer cristãos para poder, e conhecem, né? Não necessariamente desprezam o conhecimento desse relato. Jó, ele é provado e há uma incompreensão sobre o caráter da provação divina, sobre quando Satanás se apresenta diante de Deus e Deus ele questiona Satanás e ali há segundo muitos estudiosos, há ali um certo desafio. Eu realmente não acredito que seja um desafio, que tenha sido algo apenas e tão simplista quanto um desafio. Eu acho que é impossível nós sondarmos a mente divina e descobrirmos a real intenção, os reais projetos de Deus. Eu já ouvi muita coisa sobre esse texto, mas eu acredito que Deus ele nos dá um grande exemplo do seu poder, de como ele peleja as batalhas. A forma correta de pelejar as batalhas espirituais, é claro, essa forma correta ela vai contra aquilo que é o nosso entendimento, aquilo que é a lógica. Deus ele não peleja contra Satanás, contra o diabo, com raios, trovões e com o poder, com a sua força. Às vezes nós queremos ver o poder de Deus, às vezes nós queremos ver a força, queremos ver a demonstração desse poder, mas Deus vence o diabo não com o seu poder, mas com a sua fraqueza. Como assim, Alan? O mais difícil que seja entender isso, Deus vence o diabo na batalha espiritual que é travada desde que o mundo é mundo, e até mesmo antes do mundo, da criação desse mundo. Deus vence o diabo com a sua fraqueza e não com o seu poder. Quando Satanás se apresenta diante do trono de Deus, a palavra fala que também os filhos de Deus vieram ao Senhor e também veio Satanás. Há um trocadilho na expressão hebraica, a frase é mais ou menos Gan ha-Satan, que significa também veio Satanás. Mas a expressão Gan ha-Satan, ela diz também veio aquele que é indesejado, aquele que não deveria estar ali. E a resposta de Deus, ela corrobora com essa primeira frase. Deus responde no original hebraico, Me'arim tabor, que quer dizer, o que você está fazendo aqui? Ou seja, não era para você estar aqui. O que você veio fazer aqui? E Satanás ele se apresenta, ele diz, eu vim de rodear a terra como se fosse um rei rodeando o seu reino. E olhando e insatisfeito, talvez com a conduta íntegra de Jó, Deus, ele conhecedor de toda essa insatisfação, ele propõe. Ele primeiro instiga, ele diz, observaste meu servo Jó? Meus irmãos, Jó é provado, Jó é levado ao extremo e Deus ele se descortina de uma maneira surpreendente ao longo dos capítulos do livro de Jó. Ele vai descortinando a sua glória, ele vai descortinando o seu caráter, o seu poder, mas de uma maneira muito simbólica, de uma maneira muito, digamos assim, em sombras. E aqui fica uma observação bem interessante. Lutero dizia que o homem usa máscaras para se esconder, mas Deus ele usa a máscara para se revelar. Tem dúvida disso? Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente. Deus se revela a Jó através de um redemoinho. Tantos e tantos e tantos outros exemplos, onde Deus se revela ao homem, como a Moisés também, na fenda de uma pedra, de uma rocha, através de uma sombra que passa e a glória fica. Deus se revela de uma maneira não tão, digamos, lógica ou racional. E a Bíblia, ela é um livro atual. Ela nos mostra aquilo que foi no passado e que também é um fato que acontece nos dias de hoje. Nós não compreendemos. Quando provados, nós não entendemos. Como Deus vence pela sua fraqueza as batalhas espirituais. Meus irmãos, se Deus fosse usar os seus raios, o diabo não haveria batalha, o diabo não teria chance nenhuma. Ele se coloca numa condição humana. Ele coloca as fraquezas humanas, sendo que elas, no sentido de quando provado o homem com as qualidades divinas, ele consegue vencer o adversário.
Não te deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Basicamente isso. Deus explica o sofrimento de Jó com 70 perguntas. Jó fica mais confuso ainda. E o Senhor fala: você está travando uma luta? Eu também estou travando uma luta. A partir do capítulo 36 ele diz: olha, existem duas feras aqui. Olha essa situação. E ele fala um pouco sobre o Behemoth e o Leviatã, que são dois animais mitológicos, mas certamente existe um sentido muito espiritual em cima dessas duas mitologias. E Deus ele usa isso para poder mostrar a Jó que existe todo um cenário de batalha espiritual. E esse preço espiritual, essa batalha espiritual, como ela é vencida na fraqueza? Nós entendemos à luz de Paulo, quando ele diz: Senhor, quando estou fraco é que eu estou forte, porque a tua graça me basta, a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É assim que o poder de Deus se aperfeiçoa. O próprio Deus, ele desceu do esplendor da sua glória, dos seus raios, trovões, querubins, serafins, anjos e arcanjos, se fez carne, habitou entre nós, se limitou na forma humana, e foi assim que ele conquistou a maior vitória que nós temos, que foi a vitória da cruz do Calvário, que nos proporcionou salvação. Meu irmão, não vença as tuas batalhas espirituais com a razão, com a força, com a espada. Não, vença com a sua fraqueza. Quando estou fraco, é aí que eu sou forte. No joelho, nas orações, na simplicidade. Jesus, ele se aniquilou, ele aniquilou a si mesmo e venceu a morte e venceu a cruz, sendo fraco. Olha que coisa interessante. Como que parece ser contraditório, mas o Deus que é onipotente não teve forças para carregar sua cruz. Teve que ser ajudado por Simão Cireneu. O Deus que é onisciente teve dúvidas porque não sabia o dia de amanhã, o que lhe aconteceria. O Deus que é onipresente não conseguiu se livrar do Getsemane nem do caminho para o Calvário. Ele aniquilou a si mesmo. E o preço dele foi tão alto, tão alto, tão alto, que Cristo ficará para sempre retido em uma forma humana, glorificada, mas humana. Quando João ele vê Jesus glorificado, ele vê as mãos furadas. O preço de ele ter se tornado homem, o próprio Deus ter se tornado homem, foi tão alto que ele ficará retido para sempre de uma forma humana. Deus venceu a maior batalha espiritual que já houve, não pela sua força, mas pela fraqueza humana. Interessante, né? E Jó ele vai aprendendo isso a duras penas. Ele vai entendendo que a fraqueza dele, na fraqueza dele, ele venceria aquela grande batalha, aqueles grandes obstáculos. Ele vai entendendo que tudo aquilo, todo o sofrimento, era Deus. Como eu falei, irmãos, Lutero disse isso, né, que o homem ele se esconde em máscaras e Deus se revela nas máscaras. Às vezes nós não entendemos a tempestade e nem que a tempestade é Deus. Às vezes nós não entendemos o deserto e nem que o deserto é Deus. Nós não entendemos a caverna e nem que a caverna é Deus. A doença e que a doença é Deus. A luta e que a luta é Deus. Deus permite para se revelar. Deus se revela através de máscaras. Difícil entender, né? E aí, Jó no capítulo 42, ele diz: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Eu não te conhecia. Eu não te conhecia. Eu era um teórico. Teoria não combina com o cristianismo. Tanto é que o próprio Deus se fez carne para sentir o que nós sentimos. Para chorar quando Lázaro morre. Para ficar extremamente movido quando ele vê uma multidão de miseráveis. Para se compadecer. Para temer. Tudo que você sente, meu irmão, minha irmã, tudo que eu sinto, tudo que nós sentimos, ele sente também. A batalha espiritual que você está passando, Deus vencerá por você. Agora, olha, Deus escolheu as coisas loucas para enganar as sábias, as fracas ao invés das fortes. Não queira entender a metodologia divina, forma fraca, estranha, esquisita que Deus vai te dar a vitória. Só confia, só entrega. Com a fraqueza que Deus vai te dar a vitória. A sua fraqueza, a sua humanidade, a sua limitação, isso tudo vai ser um trampolim que vai te alçar a essa vitória. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe nessa tarde de quarta-feira. Que o Senhor te fortaleça. A paz, Senhor Jesus.